Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Mateus, capítulo 14, dos versículos 22 ao 35. E é aquela famosa passagem onde Jesus vem andando por cima do lago da Galileia. Os discípulos entram num barco e ele pede que eles se afastem do lago, que eles vão andando e depois Jesus iria ao encontro deles. E Jesus ficou inclusive orando fora do lago. E aí então chega o momento em que Jesus vai ao encontro deles, ele vai andando por cima das águas, e eles, ao olharem de longe, é uma cena até um pouco engraçada essa, um pouco cômica, eles acham que Jesus é um fantasma. Então eu quero que você aqui, muitas vezes as pessoas vão pregar, vão ler esse texto e falam, olha só, os discípulos pensaram que ele era um fantasma, que pouca fé, né, que medrosos. Mas imagine você no meio de um lugar deserto, não sei se você já teve essa experiência, de navegar à noite no mar ou num rio grande, né? À noite é um breu, você não consegue enxergar nada. Hoje em dia nós temos o barco, os barcos com aquela iluminação ao redor, então você ainda consegue ver alguma coisa alguns metros depois do barco. Mas naquela época isso não existia, claro. Então imagine você, entre as 3 horas da madrugada e as 6 da manhã, de repente olhar para o nada e ver que ali vem uma pessoa ao seu encontro, né? E andando por cima da água. Eles não imaginavam que Jesus faria isso. E aí Jesus diz para eles, olha, fiquem calmos, né? Eles começam a gritar, um fantasma e tal, fiquem calmos, sou eu. E Pedro, que era uma pessoa um pouco mais impulsiva e de certa forma até tomava frente, né, das situações, ele diz, Senhor, deixa-me ir contigo, né, eu estou aqui só contextualizando, né? E aí Jesus fala, então vem. E aí a gente chega na parte em que eu queria trabalhar um pouquinho aqui com você hoje. No 29, Jesus só diz assim, venha. Pedro sai do barco, começa a andar. E aí no 30 diz assim, porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo. Pedro ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor. Imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? E aí aqui eu gostaria de trabalhar a nossa reflexão rápida de hoje. Muitas vezes as pessoas fazem dessa forma. Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda, né? Ajude-me com determinado problema ou com alguma coisa. Pedem a Deus, né? Pedem a Jesus por algo, por alguém. Mas, ao mesmo tempo que pedem, não conseguem entregar de fato a situação na mão dele. E aí Jesus, né, deve dizer assim, veja, você me entregou, agora a sua tarefa agora, você já me entregou, então o problema é meu. A sua tarefa agora é confiar em mim. Confiar em mim é justamente aqui o que Pedro estava fazendo. Pedro falou, Senhor, deixa eu ir até aí. Jesus falou, então vem. Ele começou a andar por cima da água, porque a situação estava sob controle de Jesus. Quando ele se deu conta e quis ele andar por cima da água, quis ele se manter ali, por cima da água, quando a dificuldade, quando o problema, quando ele viu que ele estava distante de Jesus, bateu um ventinho, ele se deu conta do que estava acontecendo, ele quis ele tomar conta da situação, ele quis ele, puxa, e aí Jesus falou, olha, estendeu a mão e falou, poxa, sua fé é pequena, você pediu para mim para vir, então confie no que eu estou te falando, venha. E aí nós fazemos da mesma forma, é incrível isso aqui, como isso expressa a realidade do ser humano. A realidade de alguém que precisa de um milagre, precisa de algo, pede a Cristo e Jesus fala, beleza, eu estou tomando conta da situação, só peço que você caminhe, tenha fé em mim, não vá pelas suas forças, vá confiado em mim. E aí as pessoas, nós, enfim, o ser humano, ele quer ele ter o controle, ele quer ele resolver a coisa, ele quer ele fazer.
E é aí que a gente começa a afundar, como Pedro afundou aqui nessa ocasião. E aí a coisa não dá certo, a gente fala, puxa, né, isso também acontece muito com quem está se aproximando da fé, né? Poxa, mas nada na minha vida tem dado certo, não sei se isso é para mim. Tudo bem que às vezes a pessoa também acha que o evangelho é uma caixinha de apostas, né? É uma caixinha de coisa onde você só tira coisa boa, o biscoitinho da sorte lá do restaurante chinês, onde você só vai pegar dali soluções para os seus problemas. Não é bem isso, mas o controle da nossa vida ela tem que ser entregue a Jesus. Quando nós queremos começar a nós resolver as coisas, tomar conta das coisas, nós passamos a afundar, como Pedro afundou aqui. Então essa história aqui, que é verídica, né? Ela é um panorama da vida cristã. A vida cristã ela precisa estar confiada em Jesus Cristo, porque se não estiver, vão vir os ventos dos problemas, das decepções, nós vamos começar a afundar. Se nós temos Jesus próximo de nós, Senhor, socorre-nos, Ele vai nos socorrer, vai nos puxar de volta. Mas, se nós não tivermos, nós afundamos. Então, que hoje nós tenhamos essa coragem de não ficar no barco, de encarar viver com Cristo, de encarar as coisas, tudo aquilo que nos acomete de problemas, enfim, que seja coisas boas também, e que nós saiamos entregando tudo a Jesus e confiados na palavra dele caminhemos, sem nos preocuparmos em nós mesmos fazermos as coisas, entregar o direcionamento a ele de fato. Porque também, quando nós falharmos, ele estará ali do lado para estender a mão e puxar-nos de volta, como ele fez com Pedro aqui. Então, entregue todas as coisas a Deus. Entregue tudo a Jesus. Porque senão, as coisas você começa a afundar. E no momento em que você começa a afundar, só Ele pode te tirar dali, te fazer voltar para cima das águas. Então, isso daqui são várias aproximações que nós podemos fazer. Isso também é um relato da própria caminhada cristã, onde nós pecamos e Jesus nos restaura. Nós pecamos, Jesus nos restaura, né? Afundando e voltando. Na medida em que a nossa fé é vacilante, um dia está mais aquecida, outro dia está mais morna, outro dia está mais fria, né? Mais próximo do frio, mais próximo do quente. Então, que nós possamos não querer ficar segurando todas as coisas ali nas nossas mãos, tomar conta das coisas por nós mesmos, mas que nós entreguemos tudo a Cristo. Deus abençoe você. Até amanhã.